Fala pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui hoje para apresentar alguns tópicos sobre funções inorgânicas envolvendo ácidos, bases, sais e óxidos. Um reforçozinho teórico com alguns exercícios aqui no meio para a gente conseguir fixar a matéria certinho. Primeiramente, para a gente se situar onde que a gente está na química. Depois de a gente ver ligações químicas, a gente conheceu diversas moléculas e como produzir essas moléculas. Dentro dessas moléculas, algumas moléculas vão seguir alguns padrões de comportamento. Então, por exemplo, algumas têm a sua composição química associada a cargas, a formação de íons, e outras são formadas a partir de ligações envolvendo cadeias de carbono. E aí, na química, a gente tem essa subdivisão em duas grandes áreas, que são a área das substâncias inorgânicas e a área das substâncias orgânicas. O que a gente vai ver hoje é sobre as substâncias inorgânicas. Normalmente a gente conhece substâncias inorgânicas no primeiro ano e entra em química orgânica no segundo. Mas essa bifurcação ela acontece agora. A gente termina ligações químicas e aí a gente tem dois grandes grupos de substâncias: as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. O que a gente quer saber sobre cada uma das substâncias não muda. Então a gente vai querer observar e definir e identificar qual é essa função. Então, na orgânica terão as funções orgânicas, aqui na inorgânica o que a gente vai conhecer hoje são os ácidos, bases, sais e óxidos. A gente também vai conhecer algumas reações que são envolvidas, a gente conhece as regrinhas para a nomenclatura dessas substâncias e a gente também classifica elas. Já gostaria de enfatizar que hoje a gente vai focar em definição, identificação e classificações das funções. A gente não vai entrar nas reações específicas, nem dos ácidos, nem de bases, nem de neutralização dos sais, e a gente não vai entrar nas regrinhas de nomenclatura. Então hoje o nosso encontro é bem breve, a gente vai falar só de definição e classificação, então vocês vão ver como é um tópico tranquilinho, são só algumas coisinhas que a gente precisa estabelecer, e aí já é meio caminho andado para conhecer as funções inorgânicas. Então, bora lá. Primeiro ponto que a gente vai ver em relação à identificação. Eu quero olhar para uma substância e dizer: isso daqui é um ácido, isso aqui é uma base, isso é um sal, isso é um óxido. Então, o nosso objetivo é olhar para cada uma dessas funções aqui e identificar qual delas é, qual é a substância ela vai estar associada. Então, funções inorgânicas significa dizer ácido, base, sal ou óxido. Toda vez que for um ácido, necessariamente aquela substância ela vai começar com um hidrogênio. Pode ser um hidrogênio e um elemento só, ou pode ser um hidrogênio, um elemento e um oxigênio também. Começou com hidrogênio, é ácido. E a gente vai por eliminação. Eu vejo se é ácido, se não for, vou ver se é base. Se não for, eu vejo se é sal. Se não for, a gente vai ver se é óxido. Então, olhando para cá, para todas essas substâncias, todas que começam com hidrogênio são ácidos. Então, eu já colho aqui, essa letra A é ácido. Essa letra B é ácido. H é ácido, L é ácido, M é ácido, P, V, X, A', H', I', J', G', F' e L', todos ácidos. Combinado, então, todo mundo que começa com hidrogênio é ácido. Bora para outra. Quem termina em OH necessariamente é base. Pode ser um OH, podem ser dois OHs em parênteses, podem ser três, não tem problema. Terminou em OH, base. Ou seja, está aqui uma base na letra C. Está aqui uma outra base na G. Tem aqui logo embaixo uma base no N. Tem outra base aqui no U. Olha a outra base aqui. Olha a outra base aqui. Olha a outra base aqui. Certíssimo, galera. Olhou para o OH, terminou em OH, é uma base. Olha aqui, tem uma um pouco diferente, NH4OH, não tem problema. Terminou em OH, com certeza é uma base. Fechou? Terceira opção, agora a gente vai para o óxido. Para o óxido, necessariamente, esse óxido ele é binário. O que significa ser binário? São dois elementos, sendo que um desses elementos tem que ser o oxigênio. Então, eu vou confirmar. São dois elementos? Sim, são. Se dentro desses dois, um deles for o oxigênio, é porque ele é um óxido. Então, se eu não identifico como um óxido, eu também identifico ele como um sal. Então, observando aqui, letra D, são dois elementos. Sim, tem um bório e tem um oxigênio. Dentro desses dois elementos, um deles é o oxigênio, perfeito.
Então, isso daqui é um óxido. Na letra E, são 2 elementos, é o K e o Cl. Só que não tem oxigênio. Então, se não tem oxigênio, eu não identifiquei ele como sendo um óxido, eu acabei identificando ele como sendo um sal. Letra F, P e O, fósforo e oxigênio, 2 elementos, e um deles sendo o oxigênio, isso sim, um óxido. Letra T aqui, ó, cobre e oxigênio, 2 elementos, óxido. Ó, CaSO4, tem o cálcio, tem o enxofre e tem o oxigênio. Não são 2 elementos, são 3. Então, se eu também, novamente, não identifiquei como sendo um óxido, é porque nesse caso é sal, assim como aquela letra E lá, o sal. Observa aqui também a letra I. Na e Cl são 2 elementos? Sim. Um deles é oxigênio? Não. Então, não sendo óxido, é um sal. Letra O. Na um elemento, H outro elemento, C outro elemento, O outro elemento. Não são 2 elementos, não, de jeito nenhum. Não começa com H, não é um ácido. Repara que ele tem que começar com H para ser ácido. Isso daqui não começou com H. Também não terminou em OH, nem pensei em ser base. Então, nessa situação, se ele não é um óxido, ele é um sal. Analisando aqui o J que sobrou, o C e o O são 2 elementos, CO2, um deles oxigênio, então sim, é um óxido. A G2O também 2 elementos, um deles sendo o oxigênio, óxido. E letra D aqui, I2O também é um óxido. Tranquilíssimo, galera. Parte de identificação é só isso. Eu vou olhar, ver. Começa com hidrogênio? Sim, então é um ácido. Não, então eu vou ver se é uma base. Termina em OH? Sim, é uma base. Se não, eu vou ver se é um óxido. Se forem 2 elementos e um deles é o oxigênio, sim, então é um óxido. Se não, aí ele é um sal. O sal pode ser formado tanto com um ânion oxigenado, que é quem deriva aqui desse ácido, então ele vem com oxigênio, ele pode ter aquela situação, por exemplo, que tinha um hidrogênio lá no meio. Então, a composição química do sal é um pouco variável, por isso que a gente usa ele como a última conferência. Eu verifico se ele é ácido, se ele é base, se ele é óxido. Se não for, é porque eu identifiquei ele como sendo um sal. Certo? Então, o primeiro objetivo de agora era definir e identificar. Já estou identificando todo mundo. Eu já observo cada uma das substâncias, eu sei dizer se isso é um ácido, se é uma base, se é um óxido ou se isso é o sal. Combinado? Então, vamos seguir para falar um pouquinho sobre os ácidos. Ácidos, acabamos de falar, aqueles que começam com hidrogênio. Definição burocrática dele é: eu ionizo ele em solução aquosa e ele libera um H3 ou mais. Significa que se eu jogo ele num copinho de água, ele vai se ionizar, então é o que a gente chama de reação de ionização, e essa reação vai liberar um H+, mais um A-. Ela vai separar essa ligação covalente que está acontecendo do hidrogênio entre o outro elemento. Não é o nosso foco agora. O nosso foco agora é classificação. Então, vamos para o nosso objetivo. Primeira classificação, tranquilaça. Todas as classificações são muito tranquilas. A questão é relembrar o que é cada classificaçãozinha e estabelecer. Então, o que é a classificação tranquila de agora? Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Só ser feliz. H3PO2 é um ácido porque começa com H. E ele tem oxigênio. Olha aqui o O2, tem oxigênio. Se ele é com oxigênio, eu chamo ele de oxiácido. Então, eu feliz vou dizer aqui, ó, H3PO2, você é um oxiácido. Da mesma maneira, HNO3 também tem oxigênio, também é oxiácido. HClO3 também é oxigênio, também tem oxiácido. HClO4 também tem oxigênio, oxiácido. H2CO3, oxigênio ali, oxiácido. H2SO4, oxiácido. Todo mundo com oxigênio. E quem não tem oxigênio está aqui, ó, HCl. Nome especial dele, hidrácido. HCl, hidrácido. H2S, hidrácido. HI, hidrácido. Tranquilaço, né? Próxima classificação, então, mais tranquila ainda. Em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Que nome bonito, hidrogênio ionizável. É o nome para aquele hidrogêniozinho que, quando a gente joga ele na água, ele vai se separar da ligação covalente.
são os hidrogênios que ficam ligados aos oxigênios, nos oxiácidos. Mas, sem burocracia, eu vou observar a quantidade de hidrogênios que ele tem e eu vou chamar ele de monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Foca no prefixo. O prefixo vai fazer referência à quantidade de hidrogênios que ele tem. Mono tem 1, di tem 2, tri tem 3, teta tem 4. Então vamos ser felizes. HNO3 tem um hidrogênio aqui, monoácido, um hidrogênio ionizável. H2CO3, H2S, dois hidrogênios, ambos são classificados como diácidos. Já o triácido é que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Só vou mostrar aqui para vocês que a gente tem 3 exceções que envolvem fórmulas moleculares que têm uma quantidade de hidrogênio que não bate com a classificação dos hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, só que desses hidrogênios só um que é ionizável, só um que está ligado ao oxigênio. Então essas 3 são exceções desses hidrogênios ionizáveis. O resto eu vou simplesmente olhar a quantidade de hidrogênios e eu vou chamar ele de monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Tranquilíssimo? Então vamos para outra. Bem detalhezinho, ó, só para a gente não dizer que a gente não falou, a gente tem ainda a classificação de ponto de ebulição e de estabilidade, que são as classificações específicas para esses ácidos especiais daqui. Então esse é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Vale a pena, a gente já conheceu o nome dele, porque ele é falado toda hora, é um dos ácidos mais fortes que a gente tem. O H3PO4 já é o ácido fosfórico. Também é especial, está dentro lá da composição da nossa Coca-Colinha gelada. Eles têm ponto de ebulição fixo, o que significa que é a essa temperatura específica que eles vão sair do estado líquido e ir para o estado vapor. O resto normalmente é volátil, então ele vai fazendo esse processo praticamente a qualquer temperatura. E em relação à estabilidade, a gente fala aqui sobre o ácido carbônico, que é esse H2SO3, também componente de refrigerante, e o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, e ambos são instáveis. O que significa ser instável? Que naturalmente, automaticamente e espontaneamente eles se quebram e vão virar essas outras duas substâncias. No caso do carbônico, ele vira H2O e CO2, e do sulfuroso ele vira H2O e SO2. O que é interessante para o ácido carbônico é justamente ele libera esse CO2, esse CO2 é um gás, então a gente observa isso, por exemplo, no refrigerante, que é justamente aquela questão de geração de bolinhas. Lindo e romântico, mas vamos para a nossa classificação principal de todas. É a classificação de força. Eu agora vou entender se eu tenho um ácido que vai me dar um comportamento extremo para ácido ou se eu simplesmente vou ter uma substância que tem um comportamento mais aproximado para um ácido. Então eu posso definir que eu tenho um ácido forte ou que eu tenho um ácido fraco. Se ele é muito ácido, se ele é pouco ácido. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é o que eu estou falando sobre essa reação daqui, que é a tal daquela reação de ionização. É o quanto que ela acontece. Se ela tem tendência a acontecer, é porque ela tem tendência a separar o H+, do A-, que é justamente o que a gente chama de força, o que a gente associa à força. A presença desse íon H+ aqui é que vai dar essa característica ácida para o meio. Então, a gente pode medir essa força com um alfa, que é esse grau de ionização, que é uma porcentagem, né? Numericamente ele pode ser de 0 até 1, ou a gente pode usar o alfa percentual, que a gente pensar em quantos % daquela molécula se ionizou. Mas o nosso foco agora é entender o que é a força. Então, ser forte é liberar grande quantidade de H+, e da parte negativa do ácido quando ele está em solução aquosa. Mas o que eu preciso saber sobre isso? Quem é que faz exatamente esse efeito? São esses ácidos fortes que a gente vai estabelecer agora. Então, para os hidrácidos, e a gente tem que guardar a atenção redobrada agora, hidrácidos fortes HCl, HBr e HI. Lembrando, hidrácido é aquele que não tem oxigênio. Os oxiácidos fortes têm mais do que esses, mas a gente vai focar agora em H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, HClO3, ácido clórico e HClO4, ácido perclórico.
todos esses fortes. Se não é esses, é porque não é forte. Lembrando que a gente está aqui fazendo um resuminho, tem mais ácidos fortes, mas dentro do que a gente vai trabalhar para agora na matéria, a gente vai usar esses ácidos fortes aqui só. Tá tranquilo? Conversando um pouquinho sobre ácidos no nosso cotidiano, então o ácido clorídrico, por exemplo, ele é usado em material de limpeza, mas principalmente o nosso ácido do estômago é o ácido clorídrico, que está digerindo o nosso almocinho todo dia. Ácido sulfúrico, usado na indústria de produção de fertilizantes, mas também é usado em bateria de automóvel. Ácido nítrico, também é usado na fabricação de explosivos. O ácido carbônico, que a gente falou lá do refrigerante. E o ácido acético, que é a principal componente do vinagre. É o nosso ácido do cotidiano aí, quando a gente quer fazer alguma experiência, alguma coisa em casa mesmo, a gente normalmente usa o vinagre como sendo o nosso cara ácido da cozinha. Bases ou hidróxidos? Falta pouco. Bases são aqueles que terminam em OH. Então, eles vão sofrer dissociação, significa que eu jogo em água, e nessa situação ele vai separar a sua ligação iônica, só que ele vai liberar necessariamente um OH-, que é essa hidroxila que a gente usa para identificar a base. Então, ele pode liberar tanto uma hidroxila, quanto duas hidroxilas, quanto 3 hidroxilas, mas, novamente, assim como eu repeti lá nos ácidos, a gente agora não está dando ênfase na reação, a gente só está dando ênfase na classificação e na identificação. Então, é importante para a gente saber o que é uma base, é uma substância que em solução aquosa faz essa dissociação, libera o OH-, é essa reaçãozinha daqui, mas, novamente, eu quero classificar e entender. A reação é essa, a força está associada à execução dessa reação, à extensão dessa reação. Quanto mais forte ele é porque libera mais OH-, e aí, eu entendendo que esse é o processo, aí eu vou para a minha classificação. Qual vai ser a minha classificação? Mesma forma que eu tinha um monoácido, um diácido, um triácido, eu vou ter uma monobase, uma dibase, uma tribase e uma tetrabase. Também associadas às quantidades de hidroxilas. Então, observemos aqui. BaOH2 tem 2 hidroxilas, é uma dibase. KOH tem uma hidroxila, é uma monobase. A LOH3 tem 3 hidroxilas, é uma tribase. Só ser feliz, não tem exceção, só chutar pro gol. Solubilidade em água. As bases que são solúveis em água são apenas aquelas bases que são da família 1 ou a base NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Como assim da família 1? É uma base que seja formada com pelo menos algum desses azulzinhos aqui. Então, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, todos esses formados pela família 1 vão formar bases muito solúveis em água. Pouco solúveis são esses da família 2. Então, qualquer base, se envolver algum vermelhinho daqui, vai ser uma base pouco solúvel. Pode ser um MgOH2, pode ser um CaOH2, tanto faz. Da mesma forma que na família 1, NaOH, poderia ser um KOH. Em relação à força, bem parecido. Os mais fortes são as bases da família 1 e as bases da família 2. O magnésio ele faz parte da família 2, mas ele não vai formar uma base forte. Então, quais são as bases fortes? Bases da família 1, bases da família 2. Todas essas daqui são fortes. Ou seja, se não é desse daqui, é porque não é forte. Eu consigo identificar ele não sendo forte, então ele vai ser fraco. Olha aqui o nosso desenho bonitinho. Isso daqui é a condução de eletricidade. Se eu tenho aqui uma base forte, por exemplo, um Na e um OH, essa base forte vai me dar uma concentração considerável de íons em solução e vai conseguir fazer essa lâmpada acender super bem. Não é que a base fraca não consiga acender a lâmpada, ela consegue acender da mesma forma. Mas, para uma base forte, é o ideal se você quer que a lâmpada acenda fortemente. Alguns exemplinhos de bases do nosso cotidiano. Normalmente as bases estão associadas a produtos de limpeza. E aí a gente conversa um pouquinho sobre a água. A própria água,
ela é uma combinação da parte funcional do ácido, que é o H+, lembra? A gente falava que quem era ácido começava com H. Então, a água começa com H. E a parte da base. A parte da base terminava em OH. E a água também termina em OH. E aí observa que tudo que está na água, ela tem tanto a parte funcional da base quanto a parte funcional do ácido. Então, eu vou poder falar de acidez e basicidade para qualquer coisa que estiver na água. E a partir daí, a gente classifica as próximas funções que a gente vai conhecer também como sendo ou mais para o lado do ácido ou mais para o lado do básico. Repara que eu não vou dizer que a substância ela é um ácido, mas eu vou dizer que a substância ela é ácida. Ela vai ter um comportamento mais associado ao comportamento de um ácido que uma base. Então, a partir desse momento, a gente separa. Ou é ácido ou é básico. Eles são extremos. Quem vai diferenciar essa quantidade é a escala de pH. Então, o pH ele vai de 0 até 14, quando a gente está a 25 graus Celsius. Vou falar bem brevemente do pH, tá, gente? Não é o nosso foco hoje, a nossa aulinha é jogo rápido, mas é a forma que a gente usa para medir esse grau de acidez ou basicidade. Então, o pH ele vai de 0 até 14, de 0 até 7, a gente diz que esse pH ele é ácido, exatamente no 7, que é a metade, a gente diz que ele é neutro, e de 7 até 14 a gente vai ter um meio básico. Então, a minha situação aqui é entender que as minhas substâncias elas estão aqui no meio. Elas não vão ser simplesmente uma ou outra. Elas vão ser muito ou pouco. Então, como assim? Eu espero que um ácido forte esteja aqui, esteja com um comportamento extremo, porque ele é um ácido e, além disso, ele é um ácido forte. Mas isso não significa que eu também tenho um ácido que não seja tão agressivo, que é um ácido fraco. Só que o que vai acontecer ainda pra gente? A gente vai conhecer já já aqueles óxidos que vão ser ácidos. A gente vai conhecer também alguns sais que vão ser ácidos. Então, eles não são diretamente da função inorgânica ácido, mas são substâncias ácidas. Por quê? Porque em solução aquosa, a água vai levar esse H+, a água vai levar esse OH-. Da mesma forma que eu espero para a base. Eu espero um comportamento agressivo, uma base forte, lá com pH lá em cima. Mas eu vou ter também bases fracas, vão estar aqui mais para o meio do caminho. Além de bases fracas, também vou ter óxidos que vão ser básicos, eu vou ter sais que vão ser básicos, até chegar na neutralidade. Então, entendemos que essa classificação ácido-base, ela não se aplica só para ácidos e bases. Tudo que está em água vai ser classificado como ácido ou básico. Então, eu vou falar de sal e vou falar de óxido, ainda classificando eles como ácidos ou básicos. Aqui a gente pode ver um exemplo que a gente poderia fazer no laboratório também, que é a gente observar algumas substâncias do nosso cotidiano associada à sua escala de acidez e basicidade. E a gente usa o indicador de repolho roxo, que é um indicador natural. Então, basicamente, você pega o repolho, tritura ele, ferve, guarda aquela água roxa, sai uma água roxa, e aí misturando com diversas substâncias diferentes, ela vai adquirir cores diferentes. Por isso que a gente chama ele de indicador. Ele indica qual é a característica ácido-base de acordo com a cor. E aí observa que cada cor vai me dar um pH diferente. Então, observo, por exemplo, refrigerante tem um comportamento aqui mais arroseado, mais rosinha, ele está com um comportamento mais ácido. Não significa que o refrigerante seja um ácido puro. Significa que dentro daquela solução, ou seja, daquela aguinha do refrigerante, eu tenho mais do H+ do que do OH-. Então, é uma grande briga de quantidade. Quem tiver mais quantidade vai ganhar. O ácido, com certeza absoluta, tem muito mais H+ do que OH-. A base, com certeza, tem muito mais OH-. Os sais e os óxidos é o que a gente vai ver onde que ele vai estar aqui no meio do caminho, se ele vai estar mais pro ácido, se ele vai estar mais para a base. Show? Sem perder o embalo, galera, agora sobre sais, falta pouco, só sais e óxidos. Sais, eles são formados numa combinação entre um ácido e uma base. Então lembra que a gente conversou que o ácido tinha um H e a base tinha um OH. Quando a gente junta esse H e esse OH, a gente também já tinha reparado que formava a água. E aí, justamente, quando a gente combina um ácido e uma base, o H vai juntar sim com esse OH, vai formar água.
Só que a parte negativa do ácido, ela também se combina com a parte positiva da base e vai juntar para formar o sal. Então a gente sempre vai pensar como sal originário de um ácido de uma base. Então eu sempre vou associar o sal às classificações que eu dava ao ácido e à base. Então por isso que eu preciso saber ácido e base, senão eu não consigo saber sobre sal. A primeira coisa que a gente sabe sobre sal, ele é formado a partir de uma reação de neutralização. Essa reação de neutralização é sempre ácido mais base, dando sal mais água, e as características desse sal vão ser definidas pelas características desse ácido e dessa base formadores desse sal. Enfatizo novamente, nosso foco agora não é montar a reação de neutralização, não é focar na reação, e sim na classificação desse sal. Vamos para lá então. Se esse sal for derivado de um ácido forte e de uma base fraca, ele vai predominar a característica do forte. Ou seja, ele vai ser um sal ácido. Se ele deriva de uma base forte e de um ácido fraco, vai predominar a característica da base. E se ele deriva de um ácido e de uma base forte, nenhuma das características vai predominar. Então a gente tem um sal neutro. São muitas opções, são muitas combinações. Então o nosso foco agora é observar algumas substâncias específicas. Então, por exemplo, aqui a gente está falando do calcário. O calcário é o CaCO3. Ele é o carbonato de cálcio. Ele está presente na composição da casca de ovo. Ele está presente na composição aqui do granito. Ele está presente na composição de alguns recifes, de alguns corais. E ele é um sal usado principalmente por conta das suas características básicas. Então, guarda no fundo do coração, CaCO3, carbonato de cálcio, é um sal básico. Ele deriva do CaOH, que é uma base forte, e do H2SO3, que é um ácido fraco. Um exemplo de sal neutro também, o nosso sal de cozinha, NaCl. Ele deriva do NaOH, uma base extremamente forte, e de HCl, um ácido extremamente forte, aquele intermediário, né? Ele vai derivar dos mais agressivos e vai dar alguém que vai ter um comportamento completamente neutro. A gente espera para esse comportamento neutro aqui, por exemplo, um pH igual a 7. Um outro exemplo aqui de sal básico é um dos componentes da água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, NaClO. Deriva do NaOH, que é uma base forte, e do HClO, um ácido fraco. Então, principalmente, comportamento básico é um sal básico. O outro exemplinho aqui também, o bicarbonato de sódio. Você vê que a galera que é derivada do sódio, do cálcio, normalmente tem um comportamento básico. Essa aqui é a forma estrutural do bicarbonato de sódio, um dos componentes do fermento de cozinha, e também com características básicas. Tranquilo, galera, guarda essas substâncias, são as principais, e aí a gente foca nelas. Tá aí nossos sais do cotidiano e vamos para óxidos que já está acabando. Óxido, aquele que a gente dizia que ele era binário, 2 elementos, um deles oxigênio e outro elemento. Como a gente já tinha citado, a gente vai classificar os óxidos de acordo com ácidos ou bases. Então, a primeira associação que a gente tem em relação a esse anidrido. Anidrido é o que a gente chama do óxido ácido. Então, a gente vai ter um óxido ácido e um óxido básico. A gente já tinha falado da palavra, a palavra anfótero é aquele que pode se comportar tanto como ácido, tanto como base. E o neutro é aquele que não se comporta como nenhum dos dois. Então, esses óxidos aqui são alguns óxidos mais específicos, mas a gente vai ficar nos principais, que ou é o óxido básico, ou é o óxido ácido, ou é o óxido que é os dois, ou o óxido que não é nenhum dos dois. O que é os dois é um anfótero, e o que não é nenhum dos dois seria o óxido neutro. E aí pontuo novamente, a gente tem várias regras para a gente conseguir identificar cada um desses óxidos, mas a gente está bem no resuminho. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai focar nos exemplos que eu vou apresentar aqui apenas. Óxidos ácidos. Aquele comportamento associado a ácidos. Eles vão ser formados a partir da desidratação de um ácido. Então, ele tem um ácido, ele vai perder H2O e assim ele vai formar um anidrido. Consequentemente,
quando ele voltar a ter contato com a água, ele vai voltar a produzir aquele ácido. Então vamos observar. O SO3, ele veio da desidratação do ácido sulfúrico, mas se eu devolvo ele para a água, ó, SO3 mais H2O, importantíssima essa reação, setinha vai dar H2SO4. Então vamos observar o seguinte, esse óxido, ele em contato com a água, ele forma um ácido. Só que qual é a situação desses 3 óxidos aqui que a gente está querendo exemplificar? Estou falando 3, mas são mais. NOx, eu estou dizendo que envolve tanto o NO2 quanto o N2O5. O SOx, que inclui tanto o SO3 quanto o SO2, ambos esses dois daqui, eles são liberados na combustão de combustíveis fósseis. Então, a gente queima combustível e libera uma quantidade de NOx e de SOx. A gente também libera CO2, grande quantidade também, e ele também é um óxido ácido. Só que aí, o que está acontecendo? Eles são gerados, e aí a gente vai reparar que essas ligações químicas aqui são ligações que são covalentes, elas não são muito fortes. Então, eles são gases. Eles são liberados, e eles são liberados no meio para a atmosfera. E na atmosfera, adivinha o que acontece? Eles vão encontrar nuvem. E encontrando uma nuvem, eles vão encontrar umidade do ar. Eles vão conseguir esse H2Ozinho assim. Esse H2Ozinho aqui. Ou seja, principal conversinha que a gente tem sobre esses anidridos é sobre o problema que eles geram. Quem são eles? São os causadores da chuva ácida. Então, guardar essa informação. Óxidos ácidos. SOx, que é tanto SO2 quanto SO3. NOx, tanto o NO2 quanto o N2O5. E o CO2 também não é o principal problema, mas também gera chuva ácida, porque ele também é um anidrido. O que significa isso? São os óxidos que, em contato com a água, formam ácidos. Ou seja, eles são gases, são liberados na queima de combustíveis fósseis e vão provocar chuvas ácidas. Vão gerar problemas para aqueles que não conseguem sair. Então, eu não vou andar na rua, sofrer a chuva ácida e vai queimar minha roupa, de forma nenhuma. O que vai dar problema é se eu tiver um lago, se eu tiver uma plantação, se eu tiver uma estátua, alguma coisa que possa sofrer a reação com aquele ácido. E aí, justamente, eu tenho lá uma plantação de alface e ela está sofrendo chuva ácida, eu vou precisar remediar aquele solo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar uma base para remediar, já que o meu comportamento oposto ao do ácido é uma base. Só que se eu usar uma base forte, lembra lá do comportamento agressivo. Eu vou agredir o meio de qualquer maneira, então não adianta nada eu ir lá jogar diabo verde na minha plantação de alface. O que eu vou usar? Eu vou precisar de uma substância básica. Mas eu não vou precisar de uma substância básica extrema. Eu preciso de uma substância básica, mas com um comportamento um pouco mais intermediário. Posso usar, sem dúvida nenhuma, o sal básico que a gente falou lá. Poderia usar um carbonato de cálcio. Mas eu também posso usar um óxido básico. E aí apresento aqui para vocês os nossos principais óxidos básicos. Aqui tem o óxido de cálcio, que é quem está com o exemplo aqui embaixo, que ele é usado bastante em construção civil, mas principalmente são aqueles que vão ser usados na remediação de solo. Então, basicamente, o óxido ácido provoca a chuva ácida, e o óxido básico remedia os efeitos da chuva ácida. Ambos têm comportamento ácido-base, mas não são diretamente ácidos e básicos. Então, lembra daquela questão que a gente usa ácidos e bases para classificar além das suas próprias substâncias. Então, estou falando de óxidos e estou falando de acidez e basicidade. Certíssimo? Guarda no coração. NOx e SOx cai dia sim também. E os óxidos básicos são aqueles usados para remediar. Posso usar um óxido básico para remediar o meu solo, mas também posso usar um sal básico também, tá, galera? Não tem problema. Óxidos anfóteros, aqueles que podem se comportar tanto como ácido quanto como base, depende do meio que ele estiver. E os óxidos neutros são aqueles que não vão reagir com nenhum dos dois. Importante, os óxidos neutros, eles são especificamente esses 4 daqui. Então, esses vale a pena guardar, importantíssimo guardar. H2O, NO, CO e N2O. Vou falar só um pouquinho sobre esse cara daqui, que é o monóxido de carbono,
porque ele é um gás extremamente venenoso e extremamente tóxico. Ele é um gás letal. O que acontece? Quando a gente tem queima de combustível, a gente gera normalmente o CO2 e água. Quando o ambiente está com uma quantidade pequena de oxigênio, ele não consegue produzir na combustão completa o CO2 e acaba gerando a combustão incompleta desse combustível. E aí gera esse CO que parece um CO2 com oxigênio a menos. Parece uma pequena diferença, mas na realidade dá uma grande diferença. Porque um monóxido de carbono, ele tem uma afinidade com a hemoglobina maior do que o oxigênio. Então a hemoglobina, que deveria transportar oxigênio para o nosso corpo, ela acaba transportando monóxido. E aí é uma questão de segundos, realmente é muito perigoso isso, gente. Por isso, qualquer tipo de combustão ela precisa ser feita num ambiente aberto. Então, a gente está falando de um churrasco, a gente está falando de um aquecedor de banheiro, de uma lareira. Qualquer tipo de queima, ela precisa ser feita num ambiente aberto, num ambiente arejado, justamente para ter uma quantidade de oxigênio suficiente. Se essa quantidade de oxigênio ela cai, essa combustão incompleta acontece e aí gera a produção do monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, infelizmente, ele leva à morte muito rápido, justamente por conta dessa falta de oxigenação no corpo. E aí é importantíssimo a gente falar tanto da pertinência dessa substância para a gente, mas em relação ao perigo. Então, gente, churrasco nunca em ambiente fechado, lareira vai ligar alguma coisa, janela aberta, aquecedor que fica dentro de banheiro, sempre deixando janela aberta, deixando a porta entreaberta, porque sempre a tensão redobrada, um dos primeiros sintomas dessa intoxicação é justamente a fraqueza, a sonolência. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse cara daqui é o monóxido de carbono, que é o nosso perigosíssimo, gerado quando a gente tem uma quantidade baixa de oxigênio no ambiente, certo? É um óxido neutro. Repara que ele não reage com a água, com ácido, com base, então é justamente por isso que a gente fala que ele nem é ácido nem básico, porque ele não reage com os dois, nem com a água, certo? Mas são especificamente esses 5, dentro desses 5 aqui tem o monóxido de carbono. Só para a gente conhecer, óxido salino duplo misto, sinônimo, é a combinação de 2 óxidos, alguns exemplinhos aqui do ferro e do chumbo, e o peróxido, que é conhecido como água oxigenada, que é justamente um óxido instável. Penso nele como mais dentro de um intervalo de tempo, né? Momentaneamente ele é formado ali, então o H2O2, por exemplo, ele vai sofrer uma reação de decomposição facilmente e ele produz H2O mais o oxigênio, que é justamente aquele borbulhinho que dá na água oxigenada, por conta do efeito dessa decomposição que gera o oxigênio. Então, rapidamente ele sofre essa reação, por isso que a gente diz que eles são extremamente instáveis, mas só para a gente conhecer alguns aqui, estão os exemplos dos peróxidos, certo? Esse peróxido aí que é água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. Nossos óxidos do cotidiano e nossa parte teórica fechadíssima. Agora a gente tem que mergulhar de cabeça nos exercícios, só exercício suave e mão na massa.